Boa noite, gente. Rodolfo, eu só vou fazer uma observação. Eu já me sinto em casa. Eu não estou aqui o tempo todo, mas eu me sinto em casa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu queria que vocês se dessem uma salva de palmas. Vocês são ótimos. Né? Veio caiaque, veio de caiaque, carro anfíbio. Eu vim lá de Alphaville para cá, num carro anfíbio. Mas é um privilégio conversar com pais. E eu converso com vocês nessa noite de um lugar muito confortável, porque eu deixei 2 alfinhas em casa. E eu vou mostrar daqui a pouco a foto delas para vocês babarem um pouquinho. Mas nós estamos aqui para falar de um tema que nesses dias ganhou muita atenção e muita repercussão. Apesar de ter um lado negativo, eu agradeço a Deus que essa conversa tenha se erguido novamente, porque nós já estamos num contexto de desordem e desorganização, e isso está ok, né? Toda tecnologia ou toda novidade que cria um trânsito entre algo antigo e algo novo, um jeito antigo de viver, um jeito novo de viver, causa desconforto, causa um pouco de confusão e, afinal de contas, vocês todos são pais, vocês sabem que a vida é um epa atrás de epa, né? Não tem jogo fácil, não tem jogo ganho. Então, para nós também não é tão desconfortável estar desconfortável diante das novidades. Mas eu falo desse lugar de mãe, não sou mãe só das 2 alfinhas, eu sou mãe de uma geração, eu me preocupo e me ocupo em função dessa geração, assim como a escola faz, assim como várias entidades no mundo inteiro têm se dedicado a criar o máximo de segurança possível e reduzir o máximo de riscos possíveis diante dessas novas realidades que a gente tem vivido. Dentre elas, as tecnologias digitais. Apesar de ser advogada, eu vou falar pouquíssimo juridiquês, eu prometo para vocês, tá bom? Olha, podem babar. Eu preciso atualizar essa foto, porque a Bia, toda vez, ela me viu olhando os slides, ela falou, mamãe, eu já tenho todos os dentes. Isso eu tinha 7 anos, agora eu já tenho 9. A Bia é essa banguelinha, a Helena é a minha primogênita, e foi por causa da Helena que eu saí de um mercado bilionário, que é o mercado de gestão de carreira de jogadores de futebol, para buscar entender um pouco mais o que é que estava acontecendo nessa transição de novas tecnologias. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho que a minha carreira foi construída de forma estratégica e que em algum momento da minha vida tudo passou a fazer sentido. O momento atual passou a fazer sentido. Se você está com seu celular aí, eu queria te convidar a visitar meu Instagram. Então, você aponta a sua câmera para esse código aqui e você vai entrar lá no meu Instagram. Lá eu deixo sempre... eu estou um pouquinho em falta com o Instagram, está meio abandonadinho. Mas lá tem vários conteúdos, eu falo sobre animes, falo sobre os limites entre pais e filhos, sobre a responsabilidade dos pais, dos docentes, dos filhos também, porque esse universo é um universo para o qual eles estão sendo preparados e também precisam assumir a sua respectiva responsabilidade. Pronto? Todo mundo conseguiu entrar aí? Ok? Estou sozinha? Então, eu vou pedir para que vocês desliguem o celular. Ixi. É ruim, não é? Pode desligar, gente. Vai ser 1 horinha só, 1h10 no máximo que a gente vai estar aqui, tá bom?
Eu preciso da total atenção de vocês e preciso desse desconforto de vocês também, para vocês entenderem onde é que a gente está vivendo, tá bom? Bom, a minha história começa numa família gigante, de 8 filhos. Eu sou a filha caçula, e isso me fez ser uma pessoa que cresceu num ambiente basicamente caótico, com tantos filhos, e quando eu nasci, os netos já estavam nascendo, e os amigos e namorados das minhas irmãs já estavam em casa, ou seja, qualquer lanchinho na casa tinha mais de 30 pessoas. E, para mim, isso foi um profundo ensinamento, porque ou eu vivia muito bem em sociedade, ou eu tinha que prestar contas do meu mau comportamento para minha mãe, que era uma filha de austríaco muito severa, todos os dias. Então, eu optei pelo mais fácil, que era viver bem em sociedade. Hoje, eu sou mãe da Helena, mãe da Beatriz, eu sou advogada, já fui gestora e administradora de empresas, sou especialista em direito de imagem, por conta dos meus 14 anos fazendo gestão de carreira dos atletas profissionais em âmbito nacional e internacional. Sou especialista em segurança do comportamento digital, sou especializanda em direito digital e proteção de dados, eu sou consultora e sou mentora, e sou também colunista da revista Pais e Filhos para esse tema, que é uma revista que eu imagino que vocês devam conhecer. Essa revista me abraçou na minha maternidade, né? E eu agora tenho o privilégio de ser uma das colunistas. Mas absolutamente nada da minha titulação faz mais sentido do que eu ser mãe dessa geração. Quando eu digo ser mãe dessa geração, já estou falando de uma geração que está profundamente imersa nos ambientes digitais desde 2010, por isso que a gente chama a geração das minhas filhas, por exemplo, nascidas em 2012, 2014, como a geração alfa. É o início de um novo comportamento. Então, vocês já puderam perceber que as conversas, principalmente entre adultos, ficaram muito diferentes, para não dizer estranhas em algum momento. Não é? Quando eu digo adultos, eu digo, por exemplo, adultos de 25, 27 anos, que não conseguem ter uma conversa profunda. E por quê? Porque eles são incapazes? Não. Porque eles foram criados para não ter conversas profundas. Afinal de contas, quem mais tem conversado com eles são os personagens que estão dentro das redes sociais, sejam os influencers, sejam os tiktokers, sejam os youtubers. São eles que conversam mais com os nossos filhos do que nós mesmos, muitas vezes. Talvez em algum momento eles percam para o ambiente educacional, onde os nossos filhos têm a oportunidade de ter conversas um pouco diferentes do que no ambiente digital. Mas, para quem está na educação, por exemplo, há tantos anos, esse impacto ele é visível. Agora, existe um impacto que é o impacto invisível. É aquele que a nossa geração de pais não tem conseguido explicar sobre o comportamento dos nossos filhos. Também tem um impacto invisível sobre o nosso comportamento como pais. Porque em algum momento nós fomos levados a acreditar que o celular poderia ser equiparado a um brinquedo. E ele não é. Nada que esteja plugado digitalmente na internet, seja na World Wide Web, seja na Deep Web, nada é seguro. E esses ambientes não são ambientes preparados para crianças e nem adolescentes. A pandemia veio evidenciar aquilo que já se tentava estudar, mas não tinha um público suficiente para criar estudos robustos sobre isso. Então, alguns dias atrás, um estudo foi publicado dizendo que os nossos filhos
tiveram, quando eu digo nossos filhos, porque eu sou mãe dessa geração, mas principalmente adolescentes de 15 a 17 anos, tiveram um impacto muito negativo no desenvolvimento do seu cérebro. Por conta da pandemia, por conta da baixa socialização e por conta do aumento da dependência das telas para absolutamente tudo na vida. É preocupante? É um cenário preocupante? É um cenário doloroso? Porque se eu fosse usar como licença poética uma palavra bem popular, eu diria, sim, os nossos filhos emburreceram e perderam a capacidade de desenvolvimento neurológico. Dá para mudar esse contexto? A boa notícia é que sim. Por quê? Aquele que criou o nosso cérebro, seja quem você acredite que tenha criado o cérebro, fez dos nossos equipamentos neurológicos equipamentos que se autocuram. E tudo isso depende do bom estímulo, da boa orientação. E é com essa esperança que eu gostaria que vocês saíssem daqui essa noite. Tá bom? Vamos fazer um apanhado bem rápido sobre o que a gente vai ver. Nós vamos falar sobre os nossos filhos dentro dos ambientes digitais. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o que são as tecnologias digitais. E depois eu vou falar do nosso papel. Onde é que os pais estão nisso daí? Nós estamos diante dessas tecnologias, desse contexto de tecnologias. Tecnologias que podem ser plugadas ou não na internet, mas que têm como objetivo uma conversa digital, toma lá da cá, não é mais analógico, não vai só. Né? Menino, estou falando com você, fica quieto enquanto eu estou falando. Por que eles não ficam mais quietos? Porque as nossas conversas são toma lá da cá. Você senta na frente da televisão e você usa a tela principal com uma mini tela do lado na sua Smart TV para acompanhar 2 programas ao mesmo tempo, porque acabou esse aqui, você já está meio inteirado, com a sensação de estar meio inteirado com um novo programa. Ou então, se você não tem uma Smart TV, você fica com o celular o tempo todo, enquanto a Fátima Bernardes está tentando conversar com você ali no domingo, ou... Estou fazendo propaganda da Globo, tá, gente? Mas a televisão está conversando com você está conversando com o celular, ou com pessoas através do celular, e as pessoas que estão à sua volta não estão conversando entre si, porque é assim que tem acontecido as não conversas. Seja na mesa de jantar, seja no restaurante, seja na sala de casa. Nós estamos todos acelerados, todo mundo inquieto. Alguém aí já começou a ter a palpitação porque o celular está desligado? Estamos todos inquietos, todos acelerados. É papel das tecnologias digitais plugadas fazer essa aceleração. É nosso papel equilibrar a nossa relação com essas tecnologias e a vida do ser humano, a vida real, física, presente, tocável, palpável. Que a gente, mesmo de olho fechado, consegue sentir. Então, as tecnologias, elas não têm absolutamente culpa de nada. Elas são instrumentos para a nossa geração. Eu acredito que as tecnologias sejam profundamente abençoadoras. Como é que seria a nossa vida sem as tecnologias durante um período pandêmico? Seria simplesmente o mais caos do que nós vivemos e sobrevivemos aqui para contar para as próximas gerações. Então, as tecnologias, elas nasceram para criar caminhos e pontes, mas para expandir fronteiras também. E elas trazem um estímulo aos processos de inovação. Quando a gente precisa inovar, a gente vai além. Né? Não é assim num núcleo familiar, quando você diz assim, eu vou fazer faculdade, mas eu acho que eu vou além. Eu vou me matricular numa faculdade fora do país. Eu quero
criar uma ponte. Mesmo a faculdade aqui do ladinho dos nossos filhos, eles criam uma ponte. Nós, quando passamos pela experiência da vida acadêmica na universidade, nós criamos uma ponte para ir para um outro espaço. Isso é o processo de inovação. E o processo de inovação, a história tem vários registros de que os processos de inovação, eles também são acompanhados de profundo desconforto e alguns desajustes. Exemplo, tudo aquilo que foi conquistado por conta da Segunda Guerra Mundial. É triste a gente fazer essa conexão, mas ela é real. Nós tivemos um profundo avanço na área da medicina, na área da organização urbana e dos espaços na Terra, dos espaços fora da Terra. Armamento, automobilismo. Apesar da guerra, nós avançamos. A gente está mais ou menos nesse contexto hoje. Só que o desmoronamento da nossa humanidade, ele vem acontecendo a conta-gotas, não como aconteceu em 4, 5 anos durante a guerra. Então, é papel das tecnologias, quando elas surgem, criar este contexto de inovação e abrir caminhos para que nós possamos, então, como humanidade, ir além. Hoje, nós temos esse contexto. 66% dos habitantes da Terra estão conectados à internet. É gente pra caramba, né? São mais de 5 bilhões de usuários. Então, tenha sempre em mente, quando seu filho estiver liberado para estar no TikTok, ele não está liberado para conversar com uma tela. Ele está liberado para conversar com os milhares, milhões ou bilhões de usuários das redes sociais. Esse é o contexto para o qual eles são entregues quando eles são habilitados a usarem espaços cibernéticos. Ainda que a gente coloque Family Link, que a gente coloque controles parentais, que a gente crie várias regras. Esta é a realidade. Eu tenho certeza que você ficaria bastante desconfortável de deixar o seu filho dentro de uma sala, seu filho de 5 anos, dentro de uma sala de cinema sozinho. Eu também tenho certeza, como mãe, que você ficaria profundamente angustiado se você estivesse na Praça da Sé, passeando ali pela República, pelas ruas mais antigas ali do centro de São Paulo, e largasse a mão do seu filho e perdesse a conexão com o seu filho. Quem aqui já perdeu filho no shopping? Eu já perdi filho e sobrinho, gente. A pior foi sobrinho, porque eu ainda tinha que encarar minha cunhada. Mas é desesperador. São 30 segundos que parece que não vão acabar nunca mais. E aí eu quero fazer uma provocação para a mente, para o coração de vocês. Por que que nós, como pais, ficamos à vontade, soltando a mão dos nossos filhos em ambientes aos quais eles estão expostos a bilhões de pessoas? Ah, não, doutora, mas é só no YouTube Kids. Vamos mais um pouquinho. 79% dos brasileiros, nós somos hoje 220 milhões de habitantes, se eu não me engano. Então, só faz a conta aí. 79% dos brasileiros estão conectados à internet. Desses 79%, 98% estão conectados através de celular. Isso tornou a nossa interação social muito democrática. Porque a pessoa que me auxilia na limpeza da minha casa tem um celular. O ministro do STJ tem um celular. O empresário da multinacional tem um celular. Nós estamos todos na mesma rede. Está todo mundo no mesmo oceano. E dessa população que está
na internet 22,3 milhões de crianças e adolescentes. Só entre este recorte de idade, 9 a 17 anos, são usuários frequentes da internet. Se eu fizer uma enquete rápida aqui, a gente vai descobrir que muitas crianças de 4, 5 anos já eram usuárias desse espaço. Então, esse recorte ainda exclui muitas crianças, né? Agora, de todas essas pessoas que estão na internet, nem todas são fofas. Nem todas têm boas intenções. Nem todas são respeitosas. Muito pelo contrário. Até as que são presencialmente respeitosas se dão o direito de serem desrespeitosas dentro do ambiente cibernético. Porque a gente perde aqui dentro um atributo que nos manteve vivos durante toda a história da humanidade, que é a resposta empática, é o olho no olho. Então, eu estou aqui conversando com vocês, graças aos meus óculos eu consigo ver o olho de vocês direitinho, porque se eu tirar eu não enxergo nada. E aí eu consigo ver olhos que estão atentos, olhos que estão preocupados, olhos que estão sonados, olhos que estão cansados, estão ansiosos. A gente tem uma resposta empática, né? Então, quando eu digo assim, como é seu nome, você de óculos? Fausto. Eu digo assim, oi, Fausto, eu te odeio, eu queria que você morresse. Não tem uma incoerência aqui? Né? Por quê? Essa construção da leitura que a gente faz, que professores e orientadores fazem como ninguém, porque, vou confessar aqui, eu às vezes colava na escola. E aí, eu dizia assim, meu Deus, está escrito na minha testa que eu estou colando? Porque o professor sabe que eu estou colando. Ele sabe, é só uma questão de segundos para ele vir aqui me constranger. E o mais constrangedor era quando ele não vinha e vinha uma nota 0 na prova, dizendo, eu não vou aprovar a tua avaliação, porque eu sei que você estava colando. A leitura. Né? Isso aqui, gente, demorou séculos, milênios, para a gente conseguir ter essa construção. E isso garantiu a nossa sobrevivência como raça humana. Então, dentro desse contexto, eu tenho uma pergunta. Para onde a gente está indo? Vamos pensar o seguinte, nós temos tecnologias que são cada vez mais autônomas, ou seja, a partir de um arcabouço, de um apanhado de dados que a gente oferece para essas tecnologias, elas conseguem tomar decisões sozinhas. Exemplo, Alexa me mandando comprar ração para o cachorro. Né? E aí um conjunto de informações. Ela faz uma conta das 2 últimas compras que eu fiz, uma média ponderada de quanto de ração foi utilizada, e além de tudo, como ela é bisbilhoteira, ela vai ouvir as conversas em casa, do tipo, preciso comprar ração para o cachorro. Então, antes de sair de casa, ela autonomamente me diz, você tem que comprar comida para cachorro. Vá ao Pets, a ração tal está em promoção. Pague com as suas milhas. Como que ela sabe tanto da minha vida? Se nem eu me lembro que eu tenho milhas. Essas são as tecnologias autônomas. A gente vai alimentando essas tecnologias sem perceber para que elas nos sirvam. Ou façam aquilo que eu já vou explicar para vocês. Nós temos cada vez mais tecnologias que são imersivas e tecnologias que são intrusivas. Elas criam caminhos para se fixarem na nossa mente, sem a gente nem mesmo perceber. Então, deixa eu fazer uma
dinâmica rapidinha aqui com vocês, tá bom? Ninguém fica constrangido e também não precisa responder. Ninguém precisa responder, tá? Mas eu queria que um virasse para o outro e fizesse a seguinte pergunta. Ou o seguinte pedido. Me diga tudo o que você fez e pensou desde a hora que você acordou hoje. Pausa para a água. Se desse para desligar a câmera agora, né, ia ser tão bom. Ok. Não precisa contar, gente. Agora, vocês imaginem essa pessoa olhando para vocês e dizendo: eu sei tudo o que você fez hoje. Invasiva. Você não percebe quando a tecnologia está entre você. Eu sei tudo o que você pensou hoje, porque eu mesmo influenciei. Tecnologias intrusivas. Exemplo, caos criado no Facebook entre 2008 e 2013, que mudou o rumo de várias nações no mundo. Eu sei como o seu corpo e o seu cérebro processam sentimentos e pensamentos. Tecnologias imersivas. Eu decido por você o que vou fazer com esses dados, apesar de você. Sabe o que eu acho mais sensacional nessa autonomia das tecnologias? Que quando a gente vira para o nosso marido e diz assim: você precisa passar lá no pet shop, comprar ração e marcar o banho do Toby. Ele fica super ofendido. Se você diz para o seu filho: você precisa se organizar porque as provas estão chegando aí, eu não estou vendo você se dedicar a estudo. Ele fica ofendido. Mas não tem problema nenhum ser mandado por uma máquina que não tem nenhuma conexão afetiva, não tem história, não tem soma de culturas, não tem desafio de crescimento e de desenvolvimento. É só uma máquina. Mas se a máquina diz: eu decido por você o que eu vou fazer com os teus dados, com os teus gostos, com as tuas preferências, a gente diz: ai, graças a Deus, assim eu não preciso pensar muito. Exemplo, eu, no trânsito, vindo agora de Alphaville, no Spotify. Né? Estou dirigindo com toda a atenção. Quando eu percebi, a conversa saiu de uma música do Twice, porque eu sou mãe de pré-adolescente, né, gente? Eu tenho que ouvir Twice, BTS, toda essa galerinha aí, para uma pregação de um pastor chamado Timothy Keller. E eu nem apertei nada. O Spotify só me apresentou aquilo que ele sabe que eu estou afim de ouvir. E eu nem me senti desconfortável. Então, se a gente pensa neste cenário, nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós já estamos nesse lugar. E os nossos filhos não sabem mais o que é viver sem serem comandados por equipamentos. Mais do que por nós. Então, é tranquilo que os nossos filhos questionem a autoridade do professor, a autoridade do coordenador, a autoridade do pai, até a autoridade do avô, que não era muito questionada até pouco tempo atrás. Porque o avô é a salvação, é a válvula de escape dos filhos, né? Até a autoridade dos avós é questionada, mas a autoridade da Alexa e da Siri nunca. Da moça que conversa comigo no Waze: mamãe, a voz do Waze mandou você entrar à direita, por que você entrou à esquerda? Filha, porque eu já fiz esse caminho mais de 500 vezes na minha vida. Eu sei qual é o melhor caminho. Ai,
Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes não dá mesmo. Eu tenho que engolir. Então, pensa o seguinte, quando a gente tenta fazer um exercício sobre privacidade. Privacidade é um direito fundamental do ser humano. Nós precisamos de privacidade. Nós precisamos de privacidade para fazer as nossas necessidades básicas no banheiro. Mães me entenderão. Terão uma vaga lembrança do que é isso. Nós precisamos de privacidade, do silêncio, da solitude, para organizar nossas emoções. Privacidade está na nossa Constituição, é um direito constitucional, porque ele é um direito fundamental, ele é essencial para o desenvolvimento humano e para a manutenção da nossa humanidade. Então, maridos sabem, quando a mulher diz, preciso de um tempo, dê 24 horas, que ela precisa de um tempo. Para não perder o réu primário, para continuar fazendo jantar e lavando a sua roupa, para continuar trabalhando e performando no mercado de trabalho, ela precisa desse tempo. Da mesma forma, nós, mulheres, sabemos quando os maridos, né, estão no Neverland. Eles foram para lá e não voltaram. Isso faz parte da privacidade. Precisa de um tempo para organizar todas as demandas, todas as exigências. Toda a agenda de 3 coisas que tem que fazer no dia. Precisa. Nós precisamos de autonomia. Porque, afinal de contas, nós pagamos um preço saindo da casa da mamãe para a Alexa mandar na gente. Não faz nenhum sentido. Nós precisamos de autonomia para conseguir visualizar um cenário, tomar as nossas decisões, bancar as nossas decisões. Que, afinal de contas, quando o ex me manda ir para a esquerda e eu vou para a direita, eu digo, tudo bem, essa foi uma decisão minha, eu não fico xingando a voz do ex. Podia ter insistido mais um pouquinho, né? Assim, eu não mudava de ideia. Não. É autonomia. É a vontade de entrar numa cafeteria e escolher qual é o café que eu vou beber, sem que ninguém tenha que me dizer, você, nas últimas 10 experiências de degustação de café, tomou esse café, então é esse café que tem para você. Mas eu queria experimentar o café coado. Não, porque você não toma café coado. Não é isso que a rede social faz com a gente? Ela diz, não saia do padrão. Um outro ponto que é essencial para a nossa humanidade é este poder de decisão. Eu escolho quando desligar o meu celular. Eu posso, inclusive, ser taxada de maluco em não ter rede social. Eu posso ser rotulado de antissocial por não responder o WhatsApp em 2 minutos. Eu posso decidir mudar a senha do Wi-Fi todos os dias. E só entregar a nova senha para o meu filho depois que ele cumprir as 10 estrelinhas lá. Eu não vou ser chamada de radical, ou se for chamada de radical, essa é uma decisão minha. Porque este núcleo aqui é comandado por mim. Ele está debaixo da minha autoridade, da minha autorização, da minha condução. Eu só mencionei 3 elementos que são essenciais para a nossa humanidade e que estão perdidos dentro desse espaço, que nós ainda temos uma vaga lembrança de como funcionam esses elementos, os nossos filhos não. Então, quando eu mando a minha filha desligar o tablet, acontece 10ª Guerra Mundial. Mas se o tablet desliga sozinho,
Ela diz, é porque estava programado. Fui eu que programei. Não, mas tudo bem. É a máquina dando uma resposta para ela. Acabou, tchau, vai tomar banho. Então, eles não conseguem ter essas alternativas. E nesse aspecto, entramos nós, pais. Então, quando a gente está andando no shopping, gente, a minha mãe, eu sou filha temporã, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha 43 anos, netos e os genros e toda a tribo dentro de casa. Eu já era maior que a minha mãe, porque eu tenho essa altura desde os 14 anos e a minha mãe era mais mais baixinha, naniquinha. A minha era pocket. Ótimo, adorei. A minha mãe, olha, eu já pagava as contas. Eu já pagava às vezes as contas da minha mãe. E ela andava no shopping segurando a minha mão. E eu deixava, sabe por quê? Porque era um dos poucos momentos na vida adulta que eu me sentia segura sendo conduzida pela minha mãe. Para todas as lojas, que minha mãe era dessas, ela gostava de parar em todas as lojas para ver se tinha alguma novidade. A gente andava lá no Shopping Morumbi e todo mundo conhecia minha mãe, porque ela parava em todas as lojas. E eu entrava em todas as lojas e conhecia todas as gerentes, a mãe. Entendeu? Autoridade é isso. É a condução. E a autoridade, ela é construída de modo que, mesmo quando eu não preciso mais da autoridade, eu ainda me sinto confortável e tranquila nesta condução. Eu não preciso mais dessa condução. Mas deixa ela ter o seu momento de glória. Porque, afinal de contas, eu já era caçula, né? Ela já não ia ter mais com quem mandar. De quem cuidar. Então, eu deixava ela ter essa sensação. Autoridade é isso. Não é eu decido, eu mando. Porque essa conversa vocês já perceberam que não funciona. Mas é, eu conduzo, eu vou te liberando aos poucos. Mesmo que você me odeie. Mesmo que haja ranger de dentes. Eu conduzo você nessa conversa. Por que para nós ficou difícil a gente conduzir os nossos filhos nessa conversa? Porque alguém vendeu para a gente essa história aí de que eles eram nativos digitais. Eu vou fazer um resumo muito fácil que vocês nunca mais vão esquecer. É mentira. Eles não são nativos digitais. Porque eles não saíram do ventre de nenhuma das humanas segurando um celular. Eles já saíram com uma codificação genética, eles já saíram com uma carga no DNA, eles já saíram, inclusive, com uma carga biológica infectada por plásticos, né? Quem é da área de biologia aí? Eles já vieram com heranças de dentro de nós. Mas o celular, o equipamento tecnológico plugado, foi entregue para alguém, assim como a chupeta é entregue por alguém. Não é nativo, não é do ser humano. O que é nativo do ser humano é aquilo que está na tecnologia. A necessidade intrínseca de relacionamento, de socialização, de demonstração de poder, de exibição. Antes, lá na história antiga, as pessoas iam para a arena, né, com seus músculos fortes, toda a sua armadura, aliás, toda a sua armação de arma, né, de demonstração de poder. Eu tenho uma faca, né, eu tenho uma espada de samurai. Essa era a forma de demonstração diante da sociedade. O que a gente faz hoje? Selfie. Mas o sentimento é o mesmo. É a vontade de se conectar e de se firmar diante da sociedade. O resto não é natividade digital. Ah, doutora, mas é porque você não viu como meu filho usava celular quando ele tinha só 1 aninho. Eu sei.
Lembra que eu mencionei para vocês que eu comecei nessa conversa das tecnologias massivamente presentes na vida dos nossos filhos por causa da minha filha Helena? Quando Helena tinha 6 meses, eu engravidei da Beatriz. E aí, foi um caos, né? Muito Rivotril, mas eu tô aqui. Tô com a consulta psiquiatra em dia também, mas eu tô aqui. E aí, eu tinha acabado de sair de uma depressão pós-parto. E engravidei. Então foi aquela loucura. Eu tinha uma carreira que quando a Helena nasceu, 2 meses depois, ela já tinha passaporte, a babá também tinha que ter passaporte. E era o mover, né? Era a minha vida que estava acontecendo ali. Quando eu engravidei da Beatriz, não foi Maísa, não, mas meu mundo caiu. Porque eu falei, bom, eu não vou mais conseguir performar profissionalmente, eu não vou mais conseguir estar à disposição. Como é que vai ser minha vida? Eu vou ter que ter babá 24 horas, 7 dias por semana, para eu conseguir performar como profissional, como sempre fiz até agora. Então foi um luto. Eu fui vivendo esse luto também. A Bia nasceu. E nasceu com a Bia uma amizade profunda entre mim e a galinha pintadinha. Eu estava tão mal, assim, né? Tão fora do eixo. Eu fui levar a Helena. A Helena tinha 3 meses quando eu fui levá-la à pediatra e ela não gostava daquela coisa de ter que tirar roupa e ser tocada o tempo todo e tal. E aí a pediatra dela fez assim: Neninha, olha cocô, cocô. Eu saí de lá e comprei um iPhone. Porque eu estava tão mal que na minha cabeça cocô morava no iPhone. Não tô brincando, gente. Eu tinha na época um Nokia, que era o melhor celular, blá, blá, blá. E eu passei no shopping e comprei um iPhone. E eu mostrava a cocó para Helena e ela se aquietava. Eu pensava, gente, isso aqui é melhor que chocolate. Chegou para ficar. Só que com 2 ou 3 meses da Beatriz, eu estava sentada no sofá, amamentando a Bia, com a Helena aqui do meu lado, com o meu iPhone. E eu comecei a perceber que a Helena fazia uso do iPhone de um jeito que nem eu mesma sabia. E foi aí, sabe aquele instinto materno, gente? Você olha e fala assim, tem alguma coisa errada. Eu vou falar para você, mãe e pai. O dia que você tiver essa sensação, gente, não é Covid, tá? É rinite que eu fui trocar o enxoval da casa e fiquei com rinite. Quando você estiver em casa com aquela sensação, alguma coisa está fora da ordem no quarto do meu filho. Alguma coisa está fora da ordem no celular. Sinta-se muito à vontade para fazer uma intervenção amorosa e contundente. Me dá o celular. Me dá o seu tablet. Preciso dar uma olhadinha aí. Mas, doutora, eu estou invadindo a privacidade do meu filho. Repitam comigo. Crianças e adolescentes não têm privacidade diante dos pais. E adolescentes têm privacidade relativa diante dos pais, não é absoluta. Só depois dos 18 anos. Então, é claro, adolescente não quer trocar de roupa na frente dos pais? Ok. Mas se você percebe, por exemplo, que a sua filha está andando com blusão de moletom gigante, de repente, cobrindo a cabeça o tempo todo, e você já faz uns 2 meses que você não vê o braço e antebraço dela, você pode ter certeza que alguma coisa está errada. Ou ela fez uma tatuagem sem te contar, ou ela está se automutilando. Da mesma forma que está aquele calor escaldante, ela está de calça comprida. Que a automutilação pode acontecer em várias partes do corpo.
Sigam o instinto de vocês. Isso é uma coisa que foi preservada ao longo dos séculos e que é um instrumento poderoso para pais e mães. Sigam o instinto de vocês. Naquele dia eu segui o meu instinto. E eu olhei para a Helena e pensei, eu não sou uma geek, mas eu também não sou uma alienada. Por que ela usa esse celular melhor do que eu? E eu fui pesquisar. E o que eu encontrei não foi positivo para mim como mãe. Era confuso. Eu só tinha, isso há 9 anos atrás, eu só tinha relatórios feitos pela própria indústria de tecnologia, de que aquilo era bom, era positivo, acelerava a capacidade cognitiva da criança e tudo mais. O que eles esqueceram de contar é que 9 anos depois as nossas crianças estariam mergulhadas em ansiolítico porque não conseguem lidar com a quantidade de estímulos ao qual estão expostas. Então, eles não são nativos digitais. Quais são as nossas alternativas, então, diante desse cenário? A gente pode resistir às tecnologias dentro de casa ou na mão dos nossos filhos. A gente pode evitar. A gente pode odiar. A gente pode tratar no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, para onde for, quero ser seu par. Ou me posicionar e me apropriar dessas tecnologias e dessa ferramenta, que é uma bênção para a nossa geração, dando um direcionamento, fazendo um alinhamento que seja benéfico e abençoador para a minha família. É dessa forma que gestores de empresa têm pensado. Gestores de empresa não liberam equipamentos tecnológicos para os seus funcionários. Não é porque eles são maus. É porque a intenção ali é produtividade e saúde mental. Então, quanto menos distração tiver, mais produtividade tem e mais saúde mental também você tem. Por que a gente não adota esse processo dentro de casa? Porque tem um serzinho que vai estribuchar até roxear e a gente vem caminhando com medo dos nossos filhos. Estou falando alguma coisa muito feia? Medo. Imagina eu dizer para minha mãe, tenha medo de mim. Eu vou estribuchar. Vai estribuchar e teremos uma conversa nada satisfatória. Se recomponha. Aqui sou eu, mãe, autoridade, e aqui é você, filho, aprendendo a ser humano. Eu, grande, você, pequeno, crescendo. Então, até agora, nós adultos fomos muito rápidos em expor os nossos filhos, em rotular os nossos filhos como nativos digitais, em largar a mão dos nossos filhos nos ambientes tecnológicos, que não tem nada de seguro. A internet não foi feita para ser segura. Os protocolos da internet não foram feitos para ser seguros. Nós criamos condições de segurança nesse ambiente. E acendemos uma vela para que Deus nos ajude e nos acompanhe nesse caminho. Nós não nos preparamos e não os preparamos. Lembra que eu falei da revista Pais e Filhos? Eu comprei a primeira revista Pais e Filhos na primeira semana que eu descobri que eu estava grávida. Eu passei na banca de jornal e falei, eu acho que eu não estou preparada para essa parada, não. Então, deixa eu começar a ter umas conversas aqui com a Pais e Filhos. Depois eu vou para minha mãe, para as minhas irmãs, que vão se intrometer mesmo, eu convidando ou não. Mas deixa eu começar a me organizar, me preparar nesse novo cenário. Nós não nos preparamos. Então, quando alguém veio e disse, esse universo é dos nativos, vocês são os imigrantes, segunda classe, tchau, lá atrás. Os filhos vêm para frente. Por que tudo isso é arquitetado para eles? Por que tudo isso é tão fácil
para as novas gerações? Reserva de mercado. Filho que cresce com iPhone na mão nunca vai saber como era bom ter um Nokia, que está voltando aí. Então, ok, nós não nos preparamos e não os preparamos. Então, agora a gente tem um desafio. Para os filhos se tornarem adultos, eles precisam ser respeitados e preparados. Como é que a gente vai fazer isso? Então, em termos de tecnologia e de direito das crianças, a gente tem essa certeza e esses caminhos para a gente respeitar. Primeiro, ninguém nasce sabendo. Eles não são nativos digitais, tá bom? Escreve com batom lá no espelho. Não temos nativos digitais em casa. Eles precisam dos estímulos adequados. Existe um processo de evolução. Nenhuma criança entra na escola com 4, 5 anos completamente alfabetizada. A gente tem até os alfabéticos, né, que têm mais facilidade com a alfabetização. Mas eles estão entrando na escola para aprender uma codificação de comunicação, que é a alfabetização, que é a vida social, é se descobrir como ser social. Todas essas etapas são respeitadas. Quem aqui deu Coca-Cola para o filho aos 4 meses? Ninguém. Tem pai hoje que nem com 14 anos dá. Certo? Então, a gente precisa respeitar os estímulos, porque eles são uma escada de preparação do corpo, do cérebro, da mente, do espírito dessa criança. Eles precisam de repertório. Vou contar rapidinho o que aconteceu com a minha filha esses dias. Demorou, mas eu tive que ceder para a Helena ela entrar no Roblox. E aí, entrou no Roblox, fez um tempo de teste de 1 semana, sem nenhum tipo de bloqueio ali. E eu falei, olha, daqui 1 semana, voltamos à programação normal, eu vou colocar os bloqueios e aí a gente vai liberando aos poucos, tudo bem? Tudo bem. Sentei e falei, olha, estou entrando agora fazendo os bloqueios, então. Né? Toda vez que você acessar o Roblox, eu sou avisada. E aí, um dia, ela me disse, mamãe, empresta o tablet para mim? Que lá em casa é a moda antiga, gente, o tablet é meu. Hashtag você que lute com a sua mesada. Para conseguir comprar. A não ser para estudo, né? Aí eu tenho que ceder. E aí, deu meia hora e nada de eu receber o comunicado de que ela tinha se logado. Eu falei, Helena, o que você está fazendo, filha? Estou no Roblox. Não é? Estranho. Eu não recebi nenhum aviso de que você tinha se logado. Ai, mamãe, eu criei uma outra conta, porque, pelo amor de Deus, não consigo fazer nada. Aí tivemos uma longa e profunda conversa sobre confiança. Criamos um novo tratado. Neste novo tratado, eu expliquei para ela quais eram os perigos do Roblox. Roblox não tem limite de idade, nem para menos e nem para mais, então está todo mundo ali liberado dentro do Roblox. Assediadores, estupradores virtuais, as tias das minhas filhas, está todo mundo junto, no mesmo lugar. E aí eu disse assim, olha, tem uma coisa que acontece sempre no Roblox. Você vai entrar em alguns jogos, né? Porque o Roblox é uma plataforma com vários espaços ali dentro. Você vai entrar em alguns jogos e que as pessoas vão se apresentar, assim, super coincidentemente. Quantos anos você tem? 9? Nossa, eu também! Você estuda em que série? 5ª? Ah, eu tô na 4ª, porque afinal de contas, gente, quem tá na 5ª é muito mais maduro do que quem tá na 4ª, certo? Ah, e você mora onde? Estuda onde? Ah, eu estudo no colégio tal, na cidade de Barueri. Ah, eu sou de Barueri. Também. Que shopping que você vai em Barueri? Ah, eu vou no shopping em Iguatemi. Ah, eu gosto, eu não vou muito no shopping em Iguatemi. Ah, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia se conhecer no shopping Iguatemi.
Mas não conta para sua mãe, porque as mães pegam no pé, elas não gostam de coisas novas, elas não gostam de conhecer pessoas novas, só as amigas delas são confiáveis. E, afinal de contas, você já é uma adulta de 10 anos. Você pode criar o seu círculo social porque você tem autonomia, você é protagonista da sua própria história. Eis que um dia ela está lá no Brookhaven, que é um dos jogos. Já vi uma mamãe ali fazendo. Levantando a sobrancelha, acabando com botox, né? E uma pessoa fez exatamente essa conversa com ela. E ela foi dando corda. Eu tinha explicado para ela uma situação. Eu introduzi no repertório dela um elemento de segurança, entende? E eu disse, quando a conversa estiver neste sentido, no final, sabe o que você pode dizer? Né, se falar, vamos conversar num chat privado e tal, você pode dizer assim, antes eu posso chamar minha mãe para conhecer você? Se a pessoa sumir, é porque não era aquela pessoa, certo? Se ela disser, pode, abre a câmera, deixa eu ver, minha mãe quer te conhecer. Oi? Então, sim, uma menina de 9 anos. Né? Hoje, inclusive, a gente tem que tomar cuidado com o deepfake, né? Você consegue também simular que você é uma menina de 9 anos, não sendo uma menina de 9 anos. Mas aí é mais repertório para a gente, para depois a gente tradicionar para eles. A gente tem que ter limites e mediação, porque a gente não coloca os nossos filhos para fazer... como chama? Parede de fazer escalada na Pedra da Gávea. Não, já né, de saída. A gente vai no lugar que tem ali uma paredinha e ele vai subindo e vai se ambientando. E daqui uns 30 anos ele vai escalar a Pedra da Gávea. A gente vai criando limites, expandindo esses limites à medida que eles dão uma resposta para nós de que eles estão já ok para seguir na expansão dos limites. E não fazendo as ordens, mas fazendo a mediação. A gente está criando, caminhando de mão dada a autoridade com eles, fazendo essa mediação, porque, afinal de contas, também é direito deles ter acesso a esses espaços. Então, não adianta a gente odiar e sair quebrando todos os gadgets em casa quando chegar. Não. Mas é direito deles serem conduzidos por nós. E um passo de cada vez, gente. Quando que inventaram a maratona do filho mais conectado na internet? O filho que joga tudo. Ele joga GTA, Free Fight, Free Fire, ele tem todos os jogos do Roblox, ele tem dinheiro para comprar todos os skins e faz tudo. Porque, afinal de contas, meu filho tem que estar em primeiro lugar sempre. Inclusive quando ele está em risco. Risco em primeiro lugar. Nenhum de nós deseja isso. Mas, sem perceber, a gente tem colocado os nossos filhos nessa condição. Então, o que a gente pode esperar quando a gente entrega elementos tão poderosos na vida, na mão dos nossos filhos? A gente tem riscos imediatos e riscos a médio prazo. Quais são os riscos a médio prazo? Perdão, os riscos imediatos. Assédio comercial, assédio sexual, assédio emocional. É isso que a gente tem visto as nossas adolescentes passarem no Instagram e agora passarem no Discord. Alguém deu uma ordem para que elas entrassem no Discord? Não. Elas foram porque elas quiseram. E apanham todos os dias lá. E não saem de lá, minha gente. Tem alguma coisa que está errada aí? Não está fazendo sentido? Vocês não sabem o que é Discord, né? Percebi. Procure saber.
Se você é pai de adolescente com mais de 11 anos, também procure saber o que é OnlyFans. De preferência com a sua esposa do lado, para não ter um enrosco depois. Mas elas estão lá, ganhando dinheiro. Bastante dinheiro. Expondo o pé para fetiche. Ai, doutora, não é nada demais, é só o pé. Mas é o pé de um menor de idade que está debaixo da sua responsabilidade e autoridade. E depois de um tempo, o assédio não é só com o pé. Quais são os distúrbios que podem acontecer, que estão nos riscos imediatos? Alguns vocês já estão vendo dentro de casa. Distúrbios físicos, dor na coluna, pancinha de cerveja sem cerveja, doença vascular. O índice de adolescentes de 16, 17 anos que tem acidente vascular cerebral, gente, é inexplicável. Pressão alta, entrou no protocolo dos pediatras. É só alimentação? Não, é a falta de movimento. E o distúrbio físico já é real. Distúrbios neurológicos, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de interpretação, dificuldade de fala. Quem poderia imaginar que meninas teriam dificuldade de fala? Não tem? Adolescentes que falam. Gente, eu na minha adolescência ligava telefone discado, façam as contas aí, para as minhas amigas todos os dias, para desespero da minha mãe. Quando ela botou cadeado no telefone, eu aprendi código Morse. Porque eu precisava me comunicar. Eu ia lá. Telefone da Silvane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Oi, Sil, tudo bom? Pronto. Escrevia a carta e encontrava na igreja no domingo. E não parava de falar. Então, em algum momento, ao mesmo tempo que essa geração quer o seu lugar de fala, eles não sabem falar. Esse é um distúrbio de desenvolvimento, de aprendizado, um distúrbio neurológico. Problemas de acuidade visual. Não desligou, né? Problemas de acuidade visual. Quantas crianças míopes ou com efeitos de miopia na sua visão? Distúrbios cognitivos. Distúrbios comportamentais. Fala oi para sua avó. Fala aí, vó. Capaz de mandar o oi no WhatsApp, né? E a avó responder ainda. Porque esse não é um fenômeno só das crianças e adolescentes. Nós estamos nessa noite falando de crianças e adolescentes. Mas o índice de vício tecnológico em 60 mais é estarrecedor. Distúrbios psíquicos. Crianças que têm... Olha, eu saí da minha casa agora há pouco e falei assim, Helena falou para mim assim, ela também está com rinite, né? Porque fomos fazer mudança em casa juntas. E aí ela disse, eu falei, você está melhorando, filha? Ela falou, só estou com um pouco de dor de cabeça, mas acho que é por causa do tablet. Ela ficou 2h30 no tablet fazendo lição. Né? Porque parte da lição está orientada ali, a outra parte tem que ser feita ali na plataforma. E aí ela imediatamente identificou. Quando ela não identifica, ela entra numa espiral de desespero. Estou chorando. Por que você está chorando? Não sei, minha vida está uma droga. Filha, eu acho que eu estou com sono, estou ansiosa. É assim. Quem aí tem isso nos filhos? Começa um chororô, um desespero, uma briga. Você não sabe por quê. De repente você foi ver, acabou de sair do game. Está com o cérebro super estimulado, está tremendo e não consegue organizar suas emoções e a sua psique fica naquele vazio. Então, o vazio existencial que a gente às vezes sente, né, começou a sentir com 30 anos, ou quando surge a primeira ruga, o primeiro cabelo branco, eles sentem esse vazio aos 10 anos. Sentimento de autoimportância. Sabe por que isso é um risco imediato?
Porque eles ficam só olhando para o próprio umbigo, para a própria vida. Eles precisam ser servidos o tempo todo. E se você, pai e mãe, não servir, eles vão procurar quem sirva. Nem que seja alguém que exija fotos de nudes deles para servir. Para entregar alguns coins ou alguns créditos para eles jogarem. Eles vão fazer qualquer coisa, porque o que importa é me satisfazer. Não importa a sociedade. Se eu não gostar do que o coleguinha falou, eu não vou titubear em pegar uma arma ou alguma coisa e ir lá e ir às vias de fato com o coleguinha, porque o que importa sou eu. Então, a pergunta, a geração está perdida? Ou eles se perderam porque a gente não estava do lado? E falta de empatia. Que aquilo que a gente percebia em comportamentos de sociopatia e psicopatia, a gente percebe em crianças e adolescentes hoje. São psicopatas? Não. Mas eles não estão tendo a sua construção psíquica respeitada, a ponto de terem empatia. De olhar no olho do colega, e o colega está sofrendo, e falou aí. Mamãe está desesperada. Uhum. Riscos a médio prazo. Já estou chegando no final. Dificuldade de empregabilidade. Quem é que vai querer ter um garoto problema trabalhando para si? Principalmente quando esse garoto problema tem 30 anos. Assumir responsabilidades. É prática a vida com o Uber. Mas ela não era uma meta de vida para nós? Eu quero ter um carro. Meu pai falou que vai pagar o seguro e IPVA, mas não vai pagar a gasolina. Então, se eu quiser sair com a namorada, ou com o namorado, ou com as amigas, eu preciso bancar e ser responsável por isso. Nem que seja fazendo entrega de jornal no condomínio. Não assume responsabilidade, não precisa. A redução da autonomia. Eu não decido, nem preciso decidir. Não preciso decidir. A dificuldade, aí os professores vêm comigo, a dificuldade de contagem de tempo e espaço. Eles não conseguem, tudo bem, não precisa ser como a minha mãe, que a gente estava na rua, às vezes falava, nossa, que horas são? Ela olhava para o sol, falava, deve ser umas 11 horas. Aí você olhava no relógio, 11 horas. Né? Porque foi criada no campo e tal, e aprendeu a fazer a contagem do tempo, dos dias, dos momentos. Os nossos filhos estão sendo privados disso. Passaram 10 anos indo na casa da avó, a avó faleceu na pandemia, e eles não têm história nenhuma para contar de vivência com a avó. Porque estavam o tempo todo de cara numa tela. Quais são as oportunidades que a gente tem? Aqui, ó, é só um exemplo, gente. Durma com essa, viu? Quando a gente fala assim, meu filho já tem 12 anos. Ainda tem muita coisa para ser amadurecida. Ó, nada disso aqui amadureceu, ó. Ainda é um girininho. Vai amadurecer aonde? Lá para os 22, 24. Hashtag eu que lute. Eu vou segurar na mão até os 22? Não, mas eu vou respeitar que ainda existe esse espaço a ser amadurecido. O que, em vias práticas, diz assim, não vou entregar um carro na sua mão só porque você fez 18 anos. Não foi assim com vários de nós? Você não sabe nem lavar a louça, você vai dirigir um carro? Foi isso que eu ouvi da minha mãe. E eu sabia lavar a louça, mas não recebi o carro. Então, diante deste cenário, o que a gente consegue fazer? Pensar em oportunidades. As oportunidades são muitas, eu vou citar umas 3 aqui para vocês. Mas quer uma colinha prática? Quando você for decidir sobre a vida, o acesso que você vai permitir para o seu filho, a pergunta é, gera vida ou gera morte? É simples assim.
Pode até parecer bonitinho ter foto e ter perfil com 5 anos no Instagram. Gera vida ou gera morte? Para qual lado está pesando mais? Morte, né, gente? Referências irreais, competição estética desigual, exposição a assediador. Então gera morte. Fecha isso aqui. Todo mundo tem. Uma salva de palmas para vocês. Você não é todo mundo. Sabe que para sublimar o peso dessa fala, quando minha mãe dizia isso para mim, eu pensava, é porque eu sou muito importante. eu sou demais. Aí eu não sentia tanta raiva. Mas é real. Os nossos filhos não são todo mundo. Eles são seres codificados através dos séculos, gestados em nós, porque os nossos pais, os nossos avós se esforçaram para passar a vida para nós. Eles não são todo mundo. Eles são especiais, eles são nossa herança, eles são um legado, eles são aqueles que vão carregar aquilo que a gente já não vai ter mais força para carregar, ou não vai ter mais existência para carregar. Pode parecer poético demais, mas isso é a sobrevivência da humanidade. Então, um exemplo sobre oportunidades. Ok, meu filho gosta de game, certo? Adora o game, fica enchendo a paciência porque quer acesso a todos os games. E um dia eu percebo, bom, criança que gosta de game, mais criança competitiva, mais criança disciplinada, ele pode virar um gamer profissional. Não vai ficar solto na frente do game o tempo todo. Vai ter disciplina, vai ter orientação, mas ele pode se tornar um ser autônomo financeiramente, posicionado na sociedade, íntegro, sendo um gamer. E ganhando muito mais do que muitos de nós levou 15 anos para conseguir ganhar. Certo? Essa é a realidade. Ou ele pode ser um profissional da indústria do game, que é a indústria que mais fatura hoje, mais do que a indústria do cinema. Então, ela pode ser uma hairstylist do game. Uma hairstylist de sucesso hoje ganha em torno de 7 a 9 mil dólares para desenhar cabelo, movimento do cabelo no game. Sabe quando você está jogando, ele morreu. Aquilo tem toda uma estética para fazer o seu coração se sentir, se perceber, somente entender que sim, morreu e você saiu vitorioso. É uma linguagem. É uma linguagem. Arquitetura de cenários de game. A nossa família é toda de arquitetos. Meu pai era arquiteto, minha mãe era arquiteta, meu avô era arquiteto, meus tios são arquitetos, eu sou arquiteto, meu filho vai ser arquiteto. Mas o que não te contaram, que eu estou aqui para te contar, é que ele vai ser arquiteto de cenário de game. E vai ser cobiçado pela indústria dos games, seja do Canadá, seja nos Estados Unidos ou na China. Aí você vê qual que paga melhor. A indústria robótica. Eu tinha que fazer uma cirurgia e o médico falou, olha, nós vamos fazer essa cirurgia com robô. Eu tenho que esperar o técnico, o médico, que é técnico em robótica, para fazer a cirurgia comigo. Era um médico especialista em robótica. Certo? Na área de humanidades. Meu filho não gosta de nada de cálculo, ele é péssimo para essa coisa de matemática, de codificação, programação. Então, se o seu filho aparecer em casa dizendo assim, pai, eu quero fazer biblioteconomia. Quem aqui tem um biblioteconomista na família? Um biblioteconomista contratado pelo Serasa Experian há alguns anos atrás, ganhava entre 20 e 24 mil, hoje deve estar ganhando um pouquinho mais. Porque sabe quando você vai no Google e coloca assim, ábaco. Aí aparece ábaco, São Bernardo, ábaco, Sumaré, ábaco, madeira, ábaco, japonês. Vai aparecendo todas aquelas alternativas. Aquela estrutura de dados, quem cria são biblioteconomistas e cientistas de dados.
Então, se ele aparecer, provavelmente você teve uma tia-avó que foi biblioteconomista. E agora é uma profissão. Ou seja, ele gosta de fazer pesquisas na internet, criar conexões entre os dados na internet, hackear uns bancos de dados na internet. Faz esse endereçamento para aquilo que é vida. Engenharia da vida digital. Quem é que é engenheiro? Engenharia da vida digital. Inclusive, o que vai ser feito... Ai, tem um termo que eu me esqueci agora. Quando eu morro e os meus dados e as minhas fotos e tudo fica lá. Então, é o legado, é a herança digital. Alguém tem que cuidar da minha herança digital. Que eu não vou deixar a senha para o meu marido. Né? E eu me coloco como exemplo nisso. Lembra que eu falei que eu tive uma carreira construída? Então, com 10 anos, eu estava com o rosto afundado estudando inglês. Não estou fazendo propaganda da Axis aqui, mas se o seu filho, se você quiser que o seu filho seja bem-sucedido, a primeira coisa, ele tem que aprender inglês. Nós temos um dos melhores mercados de profissionais na área de game. Só que bate na trave, gente. Porque quando ele está neste mercado, ele tem que se comunicar com o mundo em inglês. Não sabe inglês, não adianta, pode ser o ser mais criativo, não vai ser contratado. Com 10 anos, eu comecei a fazer as aulas de inglês. Com 14 anos, eu fui fazer tecnologia em processamento de dados, como ginásio, não, colegial, que hoje é ensino médio, técnico. Me tornei administradora de empresas, gestora de empresas. Depois de um tempo, inventei de fazer o direito. Sabe aquela coisa de família? O pai era advogado, a irmã é advogado, o cunhado é advogado, e eu não vou ser advogada. Pá! Virei advogada. Então, a minha carreira hoje é dentro do direito de imagem, privacidade e proteção de dados, e eu só cheguei nisso, lembra quando eu tive o insight que a Helena estava vendo o iPhone e tal? Quando eu fui procurar textos acadêmicos, não tinha quase nada em português, era tudo em inglês. Entende o que eu estou falando? Seu filho passa, em média, 9 horas por dia diante de telas, sem um endereçamento, sem uma orientação. Só aprendendo dancinha do TikTok. Ou aprendendo a fazer ameaça cibernética, como a gente viu agora. Vamos abrir um parênteses aqui? Deve ter sido muito triste para os pais das crianças e adolescentes que estão sendo apreendidos. Teve um dia, adolescentes de uma escola próxima à minha casa, 3 foram apreendidos, que estavam envolvidos em ameaça. 3. Mandaram ameaça no WhatsApp do pai. Que desgosto, que amargor para uma família estar envolvida numa situação criminosa, que o filho não soube fazer bom uso. Mas filho não nasce com um manual já chipado. E nem a gente como pai, a gente tem que aprender para poder transicionar. Então, esse é o meu exemplo. Só que as oportunidades, elas exigem isso aqui, ó, respeito à lei e sistema familiar. Então, lembra que eu falei que eu ia falar rapidinho do juridiquês, né, gente? Não vou me ater. Constituição Federal, ela diz o que para nós? Que é dever da família, a família vem antes de tudo, da sociedade, da comunidade e do Estado, no nosso caso aqui representado pela escola, que apesar de ser uma escola privada, ela recebe uma autorização do Estado para oferecer aquilo que o Estado deveria fazer, que é a educação institucionalizada. É dever desses 3, constitucionalmente, manter a criança a salvo de todas as formas de abuso, negligência, oferecer oportunidades de cultura, desenvolvimento, educação, saúde, em absoluta prioridade. Vamos só ter em mente, absoluta prioridade é diferente de pedestal.
né? Porque a gente às vezes coloca os filhos num pedestal, achando que a gente está priorizando os filhos. Não estamos. Nós estamos só reduzindo a dor de cabeça da gritaria e do chororô. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, alguns anos depois da Constituição Federal, ele vem reforçar isso, ele repete o texto legal. E ele ainda amplia um pouquinho o texto legal, dizendo que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Por isso que quando algum crime, né, alguma situação delituosa envolve criança, o Ministério Público é chamado. É o pai invisível. É o pai que não paga a conta, né? Ministério Público. E ele vem, inclusive, para dar sabão para nós pais, quando somos pegos fazer, não atentando para o direito dessa criança. Então, um exemplo, abandono digital. Seu filho está livre, leve, solto na internet. Você pode ser acusado de abandono digital, dependendo daquilo que ele faça dentro da internet. Porque abandono não tem outro nome. Não tem esquecimento, descuido, via vitrine e não percebi, igual acontece no shopping. Abandono digital deixa os nossos filhos expostos a quantos bilhões de pessoas? Mais de 5 bilhões de pessoas. E é mais grave do que o abandono físico hoje. Eles estão mais expostos. Então, vamos fazer uma lição de casa? Vocês topam comigo? Os pais estão aqui. Os filhos estão aqui. Eles são menores do que nós, não que eles sejam menos valiosos. Eles precisam de repertório para um dia chegarem neste ponto. Eles precisam de nutrição para chegar neste ponto. Eles precisam de condução e mediação em ambientes digitais para chegarem vivos e íntegros nesse ponto. Então, não tenha medo do seu filho. Não tenha medo das reações dele. Você já fez boa escola aprendendo a organizar o medo diante dos teus pais e diante do teu cônjuge, diante do teu chefe. Por que agora você vai ter medo do seu filho? Medo e amor são sentimentos que não caminham juntos. E medo é só uma sensação de que o mundo vai desmoronar. Ele vai chorar, vai bater, vai espernear, vai roxear, mas não vai desmoronar. Se você é um pai e mãe grande, em termos práticos, sabe o que eu quero dizer? Que o seu filho tem que saber o preço, o custo para ter um iPhone acima de 11. O iPhone 11. Alguns de vocês fizeram um carnezão nas Casas Bahia para conseguir bancar um iPhone 14 Pro Max para o meu filho, porque era o sonho dele. Que se tornou um pesadelo, gente. Porque filho precisa saber o custo, precisa saber bancar o caminho. Então, por amor ao seu filho, não iguale o seu filho nos acessos a equipamentos, a espaços cibernéticos. Por que eu não posso ter uma conta de Instagram? Porque o Instagram, o dono do Instagram, diz que desenvolveu esse espaço para crianças acima de 13 anos. Não é para você. Pelo mesmo motivo que eu não pego a chave do meu carro e entrego na sua mão. Porque o estrago vai ser fenomenal. Existe um motivo neste país para que adolescentes, já um pouco maiorzinhos, possam dirigir e guiar os carros e pleitear ter uma licença para dirigir com 18 anos? Existem vários motivos, não é só um motivo legal. Quando chega na letra da lei é porque muita coisa antes já foi estudada. Então, não questione o império do Mark Zuckerberg. Se ele diz 13 anos, não é para ter WhatsApp. O espaço do WhatsApp não é espaço preparado para menores de 13 anos. Se você tem 13 anos, nós te convidamos a sair desse espaço, porque ele não foi preparado para você. TikTok é fofinho, não está preparado para o seu filho. O Roblox pode ser fofinho,
não está preparado para o seu filho. Você tem que fazer essa condução. E, eventualmente, fazer como eu fiz com a Helena. Ó, estou gongando o Roblox para você, por alguns dias, para você pensar um pouquinho nessa coisa de confiança, filho, né, de autoridade. Eu não dei uma ordem assim, eu saí do banheiro, tive uma ideia. Não, estou estudando isso aqui há um tempão. Então, vocês vão voltar para casa neste processo de pais e mães que são grandes, pais e mães que são autônomos, para bancar uma conversa com os filhos e dizer: gato, eu errei. Me perdoa, mas a partir de hoje, eu assumo que o celular não é seu, ele é um comodato. Eu comprei no meu CPF, o avô comprou no CPF, e então eu estou te cedendo, com ressalvas, este equipamento. E essas são as condições. Gostou? Ok. Não gostou? Vamos dar mais uma volta em torno do Sol. E aí a gente volta dessa conversa daqui a um ano, certo? Nada a perder. Então, pais cuidam dos filhos. Não são os filhos que dizem para os pais como eles devem se comportar. É doído saber isso, hein, gente? Mas é real. Até porque esses pais dessas crianças estavam envolvidos, né, até agora, o que é público, são quase 7 crianças envolvidas, fora as que não se torna público, nesse frenesi todo de ataque, disso e daquilo. Os pais dessas crianças vão responder por responsabilidade civil e criminal. A pior coisa que pode existir para um pai é tomar sabão de juiz. Aí tem uma coisa pior. É o juiz mandar você tomar sabão todo mês da assistente social e da psicóloga da Fundação Casa. Para ela avaliar se você tem condição de ser pai do seu filho. Dói, gente. Eu, como advogada, sinto dores nas entranhas quando tenho que acompanhar pais nessa situação. Dói. Não queiram isso para vocês, muito menos para os filhos de vocês. A gente não batalha, não dá um duro, a gente não pagou um preço para estar aqui, né, vivo em 2023 para tomar sabão de juiz ou de assistente social. Pais grandes têm filhos prontos. Pais medianos têm filhos fracos. E pais fracos têm filhos perdidos. Vamos inverter isso daí? Que a partir de hoje, vocês não podem dizer mais que vocês não sabem, porque o que foi ouvido não dá para desouvir. Não dá para desligar a câmera. Primeiro passo. E aí vocês podem ligar o celular e fazer fotos. Que é a colinha para vocês levarem para casa. Mas peraí, vou demorar um pouquinho mais no banheiro, porque eu preciso fazer uma coisa aqui. E aí você vai ler isso aqui. Se empenhem em criar valores profundos e eternos nos filhos de vocês. Eterno que reverbera para as próximas gerações. Que a gente não está criando filho, a gente está criando as próximas gerações. Se aperfeiçoe em inculcar a sua cultura e os seus valores. Não é a cultura e valor da casa vizinha que vai dominar sobre a sua casa. Você tem uma herança de cultura e valor. Respeite essa ordem. Prepare a base dos seus filhos para qualquer contexto. Inclusive o contexto de cair um meteoro e derrubar todos os satélites que orbitam a Terra e não ter mais internet. Essa é uma hipótese, né? Que alguns estudiosos têm. Tecnologia deve ser intencional. Tecnologia mal usada não leva desculpa para casa. E coloca você diante do juiz tomando sabão. Então, aqui a gente precisa saber, não é a tecnologia que nos guia. Não é a tecnologia que manda. Nem a Alexa, nem a Siri, e nem a mulher do Waze. É o melhor interesse do menor. Lembra que eu falei entre vida e morte? Se você sentir cheiro de morte na usabilidade do seu filho, nos equipamentos plugados, retire. Retire.
Não se constrange. Põe um tampão no ouvido que a vida segue. Laços fortes se estabelecem com o olho no olho. E enquanto o olho estiver olhando para a tela, ele não vai olhar no seu olho. O seu olho comunica. E comunica com afeto. Quem está assediando o teu filho na internet não tem nada de afeto por ele. Confiança é um valor caro e que deve ser conquistado. A gente não entrega confiança de mão beijada para filho. Porque ele é um valor caro demais. Ele precisa ter maturidade. É um valor complexo. Ele precisa ter maturidade para entender como lidar com a confiança. Para que ele não caia numa situação, como eu vejo muitas adolescentes dizendo para mim, tia, sabe o que é pior do que ter sido abusada sexualmente e moralmente durante 6 meses por uma pessoa no WhatsApp? Eu olhar para o espelho e não confiar mais em mim mesma. 12 anos tinha a menina que disse isso para mim. 12 anos. Crie objetivos para o seu filho, pavimente caminho. Então, eu passo 5 horas no game porque eu quero ser um gamer. Ah, você quer ser um gamer? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte: você vai passar 1h30 no game e outra 1h30 estudando inglês. Quando você passar nos testes de Cambridge e tal, aí você ganha outra hora. Ok? A gente está pavimentando o caminho. E faça perguntas e ensine os seus filhos a fazerem perguntas para a internet. Vou contar, já estou chegando no final aqui, esses são meus contatos, sou eu mesma que respondo, não é chat, nem robô e nem nada digital, sou eu mesma que respondo. Eu tenho um sobrinho que Gabriel nasceu em 88. Ele fez faculdade. E aí, um dia, ele ficou muito chateado, porque ele teve que abrir um perfil no Facebook, ele já era mocinho, já, para o grupo da faculdade. Acabou o grupo, ele fechou o Facebook, sumiu do Facebook. Então, Gabriel é um ser humano de 35 anos, que só tem WhatsApp e LinkedIn. E ele existe e não é perigoso. E aí, o Gabriel é desses que você manda o WhatsApp, acende uma vela e pede, por favor, Gabriel, responde nas próximas 24 horas, pelo menos. Entende? E aí, um dia eu perguntei para o Gabriel, por que você é tão antissocial assim? Ele falou, tia, eu fiz perguntas. Aliás, uma coordenadora aqui da Access, há muitos anos atrás, quando a gente fez um trabalho aqui, ela me surpreendeu, porque ela falou, eu mal tenho YouTube. Ela era a mais nova das coordenadoras. As outras coordenadoras tinham todas as redes sociais. Ela me deu essa mesma resposta. Eu fiz perguntas, eu não tenho tempo nem de cuidar da minha vida presencial, vou cuidar da minha vida digital. E eu tenho certeza que o Gabriel dorme muito melhor do que a maioria de nós. Porque ele não fica pensando nos risquinhos do WhatsApp que não foram respondidos. Né? Não, a hora que der, que eu tiver um tempo, que eu já tiver comido, tomado banho, trabalhado, brincado com meu filho, aí eu respondo. Que tem uma coisa que não pode ser roubada de nós. É isso aqui, a vida presencial. É o cotovelo encostando na mulher, é a pizza que vocês podem comer depois de sair daqui e falar, vamos bater um papo sobre o que a gente conversou hoje? Se essa palestra fosse de sábado, eu já ia dar a dica. Não voltem para casa. Vamos para o restaurante. Entendeu? Que é essa vida que nos sustenta e que importa. Quantos de nós, durante a pandemia, sonhou em dar um abraço num amigo, ter 50 pessoas dentro de casa, dentro de um churrasco, feliz quando elas foram embora e deixaram toda a louça para trás? Porque a vida presencial é o que nos alimenta. Ela alimenta físico, alma, sentimentos e espírito. É disso que a gente é feito. A gente não é feito de código. Mas vivam a vida tecnológica fazendo essa ponderação entre vida e morte.
Essa é a fórmula. Eu podia ter falado isso logo no começo, né? E poupado a gente dessa quase 2 horas aqui. Vocês perceberam que a gente está quase 2 horas aqui. E porque o celular estava desligado, viu, gente? Obrigada pela atenção de vocês, pela dedicação, pelo esforço que vocês estão fazendo para criar essa geração junto comigo e com milhares de pais por aí. E no final, tudo dá certo. É só a gente confiar e fazer o nosso papel, a nossa parte. Nossos filhos lá na frente vão agradecer como a gente hoje, né? Com meu caso, 47 anos, olha para trás e fala, eu agradeço cada sabão, cada bronca, cada não bendito, com afeto, com carinho da minha mãe para mim. Valeu a pena. Obrigada, gente.